Hoje é mais um dia do colesterol e diabetes ir pras alturas, porque vamos relembrar dos pacientes que comeria até reboco de parede se pudesse. Se você gosta de saber quem foram os piores comedores do programa e o que eles devoraram em seus episódios, já capricha com o seu gostei, se é novo por aqui, se inscreva e ative o sino para receber nossos vídeos toda semana. Então, sem mais enrolação, simbora pro vídeo! Imagina só, acordar e já estar sonhando com comida. E antes de fechar os olhos, a única coisa que passa pela cabeça é um prato delicioso. Parece coisa de filme, né? Mas isso era a vida de Mila, que estava nessa há mais de 2 anos, meio presa na cama, precisando da ajuda dos filhos para tudo, até para comer. Logo no início do episódio, antes de ir à escola, um de seus filhos levou o café da manhã para a mãe, que estava na cama. A paciente recebeu 2 hambúrgueres e uma porção de salgadinhos e uma garrafa de suco, que facilmente chegaria a mais de 2.000 calorias. Ou seja, só no café da manhã, a paciente devorou o que uma pessoa comum precisa em um dia. Eu nem sei como parar de comer. Bem, algumas refeições a paciente gostava que fossem feitas do seu jeito, porém sua mobilidade não permitia ficar andando para lá e para cá na cozinha. Sendo assim, sempre que ela queria cozinhar, seus filhos precisavam fazer um grande esforço para posicioná-la na cama, levar uma mesa, as panelas e tudo o que era necessário até ela. E eles fizeram tudo isso e a mulher conseguiu ajudar a preparar o macarrão com queijo, alguns nuggets, vagem e frango frito. Quando eles terminaram de cozinhar, logo levaram um prato bem generoso para a paciente. E não é só em casa que a dependência de Mila aparece. Ela ligou para o delivery querendo uma pizza. Os filhos, sabendo do problema de saúde da mãe, deram uma hesitada, mas a persistência dela ganhou. 2 filhos foram buscar a pizza e chegaram com uma caixa cheia, tipo com uns 10 pedaços. A paciente não demorou e atacou a pizza. Só parou quando não sobrou mais nada na caixa. E tudo tem que ser trazido até mim. E eu sei que cada vez que eu como, fico muito mais perto da morte. Em mais um episódio de Irmãos Comedores, conhecemos Chantel, uma mulher de 31 anos, e seu irmão Carlton, de 24. Juntos, eles lutavam contra o excesso de peso, com Chantel pesando mais de 270 quilos e o irmão ultrapassando os 320 quilos. E o que eles tinham em comum, além de serem irmãos, era a paixão por devorar enormes quantidades de comida. Nesta jornada familiar, Michael, o dedicado marido de Chantel, tornou-se o principal facilitador da casa. Logo nas primeiras horas da manhã, Michael foi em busca da primeira refeição do dia para os pacientes, que, para falar a verdade, não tinha nada que fosse saudável ali. O primeiro a receber o pequeno café da manhã foi Carlton. Michael, com boa intenção, entregou ao seu cunhado uma montanha de porcarias. 5 cheeseburgers enormes, uma porção generosa de nuggets de frango, as indispensáveis batatas fritas e 2 tortas de maçã. Tudo acompanhado por um copo enorme de refrigerante. Eu sento e tento passar fome pelo máximo de tempo possível. Mas eu não consigo parar de comer, porque a comida é tudo que eu conheço. Depois do banquete de Carlton, a Chantel foi a próxima vítima dessa orgia. A comida dela era quase a mesma coisa do irmão, só que ela ganhou um hambúrguer a mais, totalizando 6 no total. Os dois não perderam tempo e mandaram ver na comida. Até parecia que estavam em uma competição de quem comia mais rápido. A comida é a única coisa que deixa o meu dia melhor. E a primeira mordida me dá uma sensação incrível, porque a comida é como uma droga pra mim. Eu preciso usar ela o tempo todo. Enfim, com o passar do dia, a comilança não parava. Foi aí quando chegou um entregador com mais comida, e dessa vez a refeição era pizza. Cada um dos irmãos ganhou uma caixa cheia com pelo menos 8 pedaços. Mas não parou por aí. Ao lado de Carlton, dá pra ver que tinha 2 bandejas com pão. Uma com vários pães simples e outra coberta com creme. Na vida de Lindsay, o dia já começa com um pouco de movimento. Depois de sair da cama, ela se concentrava em cuidar da sua higiene, que na verdade não era uma parada fácil, mas que valia a pena porque logo em seguida vinha o café da manhã, que o marido trazia para ela.
Para se ter uma ideia, o café da manhã da paciente não era brincadeira não, era tipo uma festa logo cedo, que começa com 4 pedaços enormes de pizzas que parecia mais uma torta, uma rosquinha de chocolate fora do tamanho normal e 2 baldes de salgadinhos fritos. E, como era de se imaginar, ela acabou com toda a comida sozinha. Mas a fome não parecia ter fim. O pior de tudo é que Lindsay já pensava na próxima refeição enquanto terminava o café da manhã. A mulher foi direto para a cozinha e preparou 2 refeições de taco com cheddar e muito molho, mostrando que ela não brincava em serviço. E o café da manhã é o ponto de partida. Quando ele termina, eu preciso comer mais. Tem uma ligação especial com a comida. Eu simplesmente adoro. Na cena seguinte, Lindsay estava lá temperando uma carne, mais um passo rumo à próxima refeição. O marido dela ajudava e montava um prato que mais parecia um desfile de calorias. Em um dos pratos da paciente tinha uma porção de macarrão cremoso, ovos e bacon. Já em outro prato, tinha 4 pedaços gigantes de carne e 4 unidades de pão. E se você pensa que acabou, pode tirar o seu cavalinho da chuva, porque até na hora de dormir, Lindsay não deixava escapar a chance de comer. Ela esperou o marido dormir e já caiu de boca em 2 pedaços de pão recheado, acompanhado por um doce bem parecido com marshmallow. Não é por acaso que Lindsay está aqui nessa lista de piores comedores de quilos mortais. De todos os pacientes citados até agora, Colissa provavelmente é a que tinha melhor mobilidade. E mesmo com alguns problemas no corpo, ela ainda se virava bem. Uma das coisas que ela odiava por ser tão pesada era de ficar com mau cheiro. Então, mesmo cansada, encarava o chuveiro todos os dias. Eu só tento me levantar da cama para tomar banho, porque muita gente do meu tamanho não cheira muito bem. E eu não quero ficar fedida. Só que depois de um tempinho, a energia acabava e ela precisava sentar de novo. Por isso, sua irmã era uma das pessoas que levava a comida para a paciente. E foi exatamente o que ela fez logo no início do programa. Colissa recebeu um prato com pelo menos 5 pedaços de hambúrgueres fritos, 4 torradas, 2 espécies de rosquinhas grandes e ovos mexidos. Não consigo parar de comer porque preciso da paz e da alegria que ela me dá. Se eu tô feliz, eu quero comemorar com comida. Se eu tô triste, eu quero acabar com a tristeza comendo. Logo depois que terminou de comer, Colissa segurou um balde na mão. A paciente explicou que quando ela comia demais, ela sempre ficava com vontade de vomitar. Porém, o mais estranho é que ela mal levantou da cama, deixou o balde no quarto e logo em seguida recebeu outro saco de comida. Não deu para ver a quantidade certa, mas pode-se notar que ela tinha pedido vários burritos. E não foi pequena a quantidade, pois a paciente ficou um bom tempo comendo. Depois disso, Colissa ainda comeu uma porção de tacos com um tipo de creme. E para encerrar, a cena seguinte mostra a paciente devorando um bolo recheado ou um tipo de torta inteira sozinha. Ela não comeu exatamente toda a torta, mas sobrou apenas um pedaço quase que minúsculo. Imagina só, ter um corpo que pesa mais de 270 quilos e dividir um pequeno quarto com uma filha de 11 anos e um filho mais novo. Parece bem complicado, né? Bem, essa era a realidade de Mercedes. Depois que os 2 filhos vão para a escola, a cuidadora de Mercedes assume, já que a mobilidade limitada dela não permite ficar sozinha. De banho tomado, agora é hora da primeira refeição e seu amigo Terry chega para preparar a comida. Se por um lado, Colissa foi uma das pacientes apresentadas com melhor mobilidade, Mercedes é a paciente com café da manhã mais rico em gordura. Seu prato preferido no café da manhã era linguiça e bacon, e foi exatamente o que o seu amigo fez para ela. A paciente recebeu um prato recheado de ovos mexidos e com pelo menos 6 pedaços de linguiça calabresa frita, e também mais de 10 fatias de bacon bem gordurosos e 2 fatias de pão de forma. A quantidade no prato era tão absurda que daria fácil quase 1 quilo só de fritura. Eu sinto tanta dor por ter que levantar que eu preciso de alguma coisa que me ajude a me sentir melhor. Comer pega toda essa sensação horrível e manda embora. Só que não demorou muito depois dessa refeição e seu irmão gêmeo apareceu com uma caixa de donuts. De cara, Mercedes acabou devorando a metade da caixa.
Mais tarde, a filha de Mercedes levou mais comida para ela. Dessa vez foram 2 pizzas e 4 pedaços de frango frito e macarrão com queijo. Apesar de toda a comida não ter sido só para ela, dá para ver que Mercedes devorou quase tudo. Além de toda essa montanha de comida, ela ainda se viu no direito de se deliciar com uma grande tigela com bastante sorvete. Brandon também tinha mobilidade o suficiente para caminhar por sua casa. No entanto, o linfedema que ele tinha em suas pernas limitava muito sua resistência, fazendo com que ele não conseguisse ficar em pé por muito tempo. O paciente fazia um esforço para conseguir tomar banho sozinho, pois não queria que sua namorada tivesse que ajudá-lo a fazer até mesmo isso, o que para ele seria muito constrangedor. Quando terminou de cuidar de sua higiene, o paciente se sentou e esperou até que sua namorada chegasse com a comida. Muitos consideram que o hot dog é uma das comidas mais deliciosas que existem no Brasil. Mas, ao que parece, Brandon comia hot dog em um horário não muito comum para a maioria das pessoas. Logo no horário do café da manhã, sua companheira lhe trouxe 2 cachorros-quentes bem recheados, uma porção de tacos com molho, um bolo inteiro e, para acompanhar tudo isso, um copo de refrigerante. E nada na minha vida foi capaz de se comparar com a felicidade e a alegria que eu sinto quando eu como. E é por isso que eu não quero parar. Para a segunda refeição do paciente, foi preciso que sua namorada pegasse um prato bastante grande. Ela colocou 2 pedaços grandes de bisteca frita, 2 pedaços de frango menores com algum tipo de recheio, uma porção de vagem, outra de macarrão cremoso e pão. Sem falar que ao lado havia também uma bandeja com ovos cozidos. É claro que o paciente não perdeu tempo e foi capaz de devorar tudo, mostrando por que ele é considerado um dos piores comedores do programa. Meu amor pela comida e a minha vontade de comer toda hora é uma parte de quem eu sou. E toda vez que eu tento mudar isso, eu não consigo. Mas e aí? Qual desses participantes você achou que pegou pesado na comida? Comenta aqui embaixo. Se você gosta de mais vídeos assim, aqui do lado vou deixar mais 2 vídeos para você, fechou? Então é isso, vou ficando por aqui, um forte abraço e até o próximo vídeo.